Não, irmão, você é louco, prega direito. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia a todos. Graça e paz, amém? Feliz dia das mamães para todas as mamães que estão hoje aqui presentes. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Fico feliz também de ver meu amigo Danilo. Eu fui um pouco mais cedo ali dar um abraço. Danilo é um amigo, é um irmão, é uma bênção na minha vida. Quando a garganta inflama, por causa do retorno, viu, Fabinho? É ele que me socorre. Eu vou lá na farmácia dele e digo assim, me ajuda, que eu fiquei sem... A culpa é daquele rapaz lá atrás, viu, Danilo? Danilo é um amigo, Danilo é um irmão abençoado. Amém ou não amém? Você está feliz com o Senhor Jesus nessa manhã? Aprenda uma coisa, tudo que você for fazer para o Senhor, dê o seu melhor. Se você vai cantar, cante o seu melhor louvor. Se você vai ofertar, oferte a sua melhor oferta. Se você vai visitar alguém, faça a sua melhor visita. Se você vai telefonar para alguém, faça o seu melhor telefonema. E hoje, nessa manhã, eu quero compartilhar algo com você que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero poder compartilhar uma palavra de Deus para mim, para a sua vida, nessa manhã de domingo. E eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 2, e o verso de número 14 em diante. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 2, e o verso de número 14 em diante. Que você ficasse com a sua Bíblia aberta, entreabertas no seu colo, ou seu celular, ou acompanhasse na tela, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrará aos nossos corações. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e o verso 15 que nós vamos ler. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Verso 15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, tanto para os que se salvam e tanto para os que se perdem. Vamos ler o verso 16 e 17 também. Para que estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Eu quero reforçar o verso de número 15. Porque para Deus, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e também para os que se perdem. Nessa manhã eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo tem tratado no meu coração, dia após dia e momento após momento. O texto ele é muito rico de informações, o texto ele é aplicável na nossa vida dia a dia. Paulo ele faz alguns comparativos e vai dizer assim: graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. É curioso quando nós vamos falar algo desse tipo. Aliás, é desafiador. Você nessa manhã, e eu tenho certeza, como eu também fiz, levantou-se, lavou o seu rosto, tomou o seu café da manhã, e também depois tomou um banho, se perfumou, se arrumou, e veio para o culto da manhã. Eu tenho certeza que você fez isso, porque afinal de contas, dormindo você transpira também. E nessa manhã, no caminho para cá, você deve ter vindo com um cheiro bom. É curioso que quando estava vindo para cá, a Michele disse assim: seu perfume cheira bem. Eu falei, lógico, eu ganhei de você, e você sabe como dar os melhores perfumes para a gente.
E é notável que quando às vezes você está chegando na recepção, você está chegando em algum lugar, as pessoas, esses dias atrás, o Geraldo disse assim para mim: esse perfume é seu, é você que, você lembra disso? É você que está cheirando. Eu disse assim: amém, irmão, porque gordinho transpira. Gordinho transpira e não é fácil. E aí o que disfarça bem nós é o perfume, é o Malbec, é o Chuanchu, e aí tem vários outros. E é interessante que quando Paulo vai dizendo isso, ele está relatando uma coisa muito curiosa sobre o tratar da maneira como Deus vê em nós e como deveria ser no transparecer nos nossos dias a dias. Paulo vai dizer assim: graças a Deus que Ele faz triunfar Cristo em nós, e por meio de nós Ele manifesta aonde quer que nós vamos o bom cheiro. Aonde nós chegamos, o bom cheiro de Cristo é manifestado em nós, por intermédio de nós, por através do conhecimento que nós temos. O verso 15 vai dizer assim: porque para Deus nós somos o bom perfume, tanto para os que se salvam, quanto para os que se perdem. Quando Paulo relata esse versículo, ele está dizendo a respeito dos soldados romanos, que toda vez que eles iam para as batalhas, o general, era costume deles acender incensos do retorno da batalha. E quando o incenso era aceso, tinha-se a certeza de que teve uma batalha, mas na batalha teve-se vitórias. E para quem estava retornando, o incenso aceso despertava algo curioso, que a distância de quilômetros, a cidade sabia que o exército estava retornando. E se o incenso estava aceso, é sinal de que teve vitória. Se o incenso estivesse aceso, cheirando e inalando o seu bom perfume, as pessoas sentiam de longe. Só que é curioso que tem dois tipos de situação. Quando os soldados romanos voltavam com incensos acesos, o povo sabia que teve vitória, que teve batalha, mas que houve uma guerra vencida. Só que para o retorno dos soldados romanos, também tinha um outro grupo de pessoas que voltavam cativos com eles, que estavam aprisionados, que levavam-se ao cárcere pelos soldados romanos. Por isso que ele vai dizer assim, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então existem os que ganharam, os que se salvaram, os que tiveram a vida intacta, mas também teve aqueles que perderam na batalha. Teve aqueles que foram triunfados na batalha, perderam a guerra, confrontaram os soldados romanos, mas não tiveram êxito na batalha, e eles voltam vivos, cativos e encarcerados. E o comparativo que Paulo vai dizer é que para Deus nós somos o bom perfume. E precisa que esse perfume inale o cheiro, alcance vidas a distâncias. E aonde quer que nós chegarmos, esse cheiro seja conhecido pelas pessoas, porque afinal de contas ele está dizendo, porque Deus olha para nós e entende que o perfume de Cristo, o caráter de Cristo nas nossas vidas, ela está aflorando, e as pessoas olham para nós e notam esse perfume. E ao notar esse perfume, pessoas são salvas, pessoas são transformadas, pessoas são alcançadas, pessoas são tocadas. E ao mesmo tempo, o segundo passo, algumas pessoas ainda estão cativas, e este cativeiro pode ser transformado por intermédio do bom perfume de Cristo na nossa vida. O cativo do pecado, o cativo da destruição, o cativo da desgraça, o cativo da miséria, tanto material quanto espiritual. E Paulo trata isso.
Só que é curioso que quando eu vejo isso, o Espírito Santo me leva para uma outra linha de raciocínio, que é exatamente o seguinte: se Cristo em nós, Ele inala o bom perfume na minha cabeça, no meu entendimento, no que o Espírito Santo aplica na minha vida no dia a dia, eu entendo que, se Cristo está em mim, se o caráter de Cristo está em mim, se há uma transformação de Cristo em mim, logo então, precisa existir mais os que se salvam do que os que se perdem. Quem está comigo? Amém ou não? Porque ele está dizendo, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. E se nós somos o bom cheiro de Cristo, maior precisa ser os números dos que os que se salvam, dos que os que se distanciam. E o cheiro precisa ser o meu testemunho de vida, o meu comportamento, a minha conduta espiritual. Eu preciso exatamente ter um comportamento igual a de Cristo. Assim, quando Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por onde eu chegar, por onde eu passar, as pessoas precisam notar algo diferente em mim, em nós, em nossa vida. Não porque falamos que somos, não porque dizemos que fazemos, não porque falamos que pregamos, não porque falamos que cantamos, não porque falamos que tocamos, não porque falamos que fazemos parte de algum grupo na nossa igreja, não. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: tem um perfume diferente em você, Carlos. E não é aquele que o Fabinho comprou para te dar no dia, né, das mães. Eu profetizo que vem gêmeos aí em nome de Jesus. Não é o Fabinho racha de rir lá. Não, as pessoas precisam olhar para nós e entender que tem algo acima, tem algo melhor em nós, e isso precisa atrair elas para Cristo. Elas precisam olhar para nós e entender que elas estão cativas, elas estão perdidas, e elas precisam desse bom perfume que está em nós aflorar nela. Você já reparou que quando você tem um bom perfume, ou alguém está bem perfumado, o perfume é tão bom, que você dá um abraço nela, você vai embora, e você fala: rapaz, não vai dar briga em casa, porque esse perfume ficou em mim. Já aconteceu isso com você ou não? Acontece, acontece. Sempre tem alguém bem perfumado. É disso que Paulo está falando. Esse perfume de Cristo precisa impregnar nas pessoas. Não porque falamos que somos alguém, ou porque temos uma postura, ou porque temos um status dentro de alguma denominação, ou porque fazemos alguma coisa, mas as pessoas precisam olhar para nós e ver que a nossa atitude, que o nosso comportamento é diferente do que eu falo. Não somente falo, mas também eu vivo, eu pratico, eu exercito esta prática. E mediante a isso, o Espírito Santo de Deus me leva lá em Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. O versos de número 36. Quando a Bíblia vai contar a história de uma discípula de Jesus. A única vez que a Bíblia vai falar de uma discípula, de um discípulo, do ato característico feminino, de uma mulher. Verso de número 36 vai dizer assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. E esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera, quando estava com elas.
Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, a assentou. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Esse texto, creio que muitos já ouviram, creio que muitas pessoas já devem ter visto a ministração disso. Mas é muito curioso que esse texto tem muito a ver com 2 Coríntios que nós lemos. Essa mulher que também era viúva, uma judia helenita, e era também viúva, residia em Jope. Se você entrar e pesquisar, Jope, hoje mais conhecido como Java, hoje é situado em Tel Aviv, uma das melhores regiões fotográficas do Costa Mar, um dos melhores e mais lindos cenários que você possa ver e ter assistido de um oceano ou de um mar, é a coisa mais linda. A mesma Jope aonde Jonas, se não me falha a memória, embarcou quando foge de um mandato do Senhor. Jope era uma cidade ou um município, se nós usarmos desse modo, ou uma cidade turística aonde muitos viviam da pesca, aonde a pesca era o seu principal ato de sustento, de alimento, e aonde você vai ver que era uma cidade, um lugar povoado de viúvas, de filhos órfãos de pais, porque perderam os seus pais na pesca, porque eles iam para alto mar, para trazer a pesca, o sustento para a família. Mas muitos desses homens morrem, muitos desses pais vêm a morrer, porque o mar lhe dá cabo da vida, e eles precisam sair para trazer o sustento, e não importava como, eles precisam trazer, e o ato da pesca não era bom toda vez, então eles precisavam aproveitar, quando a maré, já viu aquela expressão, quando a maré está para peixe, e às vezes o maré está para peixe, era no ato da pesca noturna, e eles não sabiam, eles não enxergavam, eles não presenciavam, eles não sabiam com o que estavam lidando, e muitos desses morriam na pesca. E ao morrerem na pesca, o sustento daquelas famílias ficou precário, ficava a ver navio. Há uma expressão de quando você entra e você vai fazer o eu preciso estudar, a gente precisa estudar, a gente precisa relembrar, e a gente precisa acompanhar o nosso reverendo santo, que não é fácil, ali é uma caixa de informação, e quando você vai estudar, quando você vai ver, você vê alguns pesquisadores, alguns homens que vão dizer assim, as famílias ficaram a ver navio. Haver navio é navio sem tripulação, navio sem comando, sem quem trazer o sustento. E essas mulheres agora elas estão cativas, porque não tem mais o marido para trazer o sustento, não tem mais a pesca, não tem mais quem vai para o alto mar para pescar, para trazer o alimento e para comercializar. Sendo assim, as viúvas e os filhos órfãos de pais começam a padecer necessidades, começam a ter carência de alimentação, começam a ter os seus cobradores cobrando as suas despesas. Alguns filhos, escute o que eu vou lhe falar, alguns homens, alguns garotos, quando alcançam a maior idade, vão para a pescaria também. E essas mulheres não ficam só viúvas, mas muitas delas também perdem os seus filhos no alto mar. Porque a história diz que o menino, ele se tornava, na sua maior idade, o responsável por trazer o sustento para casa, quando o pai não estivesse mais em vida. E algumas perdem os seus filhos. E a história vai dizer que Dorca, também viúva, Dorca também passou pela tragédia, Dorca também tinha tudo para se lamentar, também tinha tudo para cruzar os braços e dizer, e agora? O que vai ser da minha vida?
E agora, o que eu vou fazer? O texto não narra que ela teve filho. O texto não diz que ela teve no seu ato de casamento alguém, um filho homem, que também pudesse trazer o sustento. Mas Dorca tem um talento. Dorca tem algo que Deus deu a mais para a vida dela. Entenda uma coisa para a sua vida: quando alguma coisa que você acha que perdeu o domínio, Deus ainda tem um talento acima na tua vida, é que você ainda não entendeu, é que ainda você não enxergou, que pode ser como ferramenta de escape para a sua vida e para a sua casa. Dorca tem alguns dotes. Dorca tem alguns manejos com o crochê. Você lembra quando você era criança? Você via a avó fazer. O que você está fazendo, vó? Crochê, tricô. Sabia manejar da costura. Tecia vestidos, tecia tapetes, dominava a arte do artesanato. Dorca desperta e fala assim: eu tenho uma saída para essas mulheres. Dorca reúne essas mulheres, Dorca reúne estas viúvas, Dorca reúne as filhas das viúvas e passa algo para elas, passa algo que ela tinha e ensina algo que elas passam a usar daquilo como a arte de sobrevivência. Elas aprendem a tricotar, elas aprendem a costurar, elas aprendem a fazer o vestido, e Dorca investe na vida daquelas viúvas, a ponto de que o comércio turístico da cidade de Jope muda por causa daquilo. Passa a ser conhecida como uma cidade de artesãs, uma cidade de cultura diferenciada, não mais da pesca, mas sim agora alguém que chegou e que inovou, que trouxe algo novo. Deixa eu dizer uma coisa para a sua vida, nessa manhã eu quero profetizar que Deus tem algo novo para a sua vida, algo que vai inovar, algo que as pessoas estão parando, estão ficando para trás. Deus está te trazendo mentalidade nova, ideias novas, que você vai aplicar no seu dia a dia, e você não ficará refém de nada, para que você possa dizer verdadeiramente: Deus investiu na minha vida. A história da cidade muda, se torna algo turístico, as pessoas querem conhecer uma cidade tão falada. Mas acontece que Dorca se adoece, ela vem a ter a sua morte, e aquelas mulheres ficam sabendo que Pedro, eu estou escutando a mensagem por aqui por causa do horário, e eu quero poder compartilhar algo rápido com você. Eu não estou nem pregando. E Dorca, ou a Tabita, Dorca, que vai querer dizer a gazela rápido, ágil, que pensa na frente de todo mundo. Tabita vem a falecer, vem a morrer. Alguém que trouxe algo tão diferente na vida daquelas mulheres órfãs, daquelas mulheres viúvas, daqueles filhos órfãos. Ela investiu, ela aplicou, ela ensinou, ela compartilhou algo que ela poderia ter guardado somente para ela, algo que ela poderia ter se beneficiado e ter se tornado, talvez na época, uma multimilionária. Mas ela resolveu compartilhar com aquelas mulheres. Dorca agora está enferma e ela vem a falecer. A história diz que as mulheres se reúnem e choram, e choram, e choram, a ponto de que descobrir que Pedro está em algumas cidades vizinhas, e elas pedem para que dois homens, vá até Pedro, buscar Pedro, trazer Pedro, para que orasse com Dorca, para que o Senhor trouxesse-lhe vida de novo. Pedro tem esse dom, Pedro tem essa intimidade com Deus. A história vai dizer que Pedro, por onde passava, a sombra de Pedro curava, os lenços de Pedro curava, por onde Pedro chegava, a roupa dele era tocada e inalava o bom perfume de Cristo. As pessoas eram curadas, as pessoas tinham a vida transformada, e a história de Pedro é conhecida em Jope. E eles mandam trazer. Quando Pedro chega, o texto vai dizer que as mulheres prontamente, rapidamente, se aproxima de Pedro, levando os tecidos.
levando os tricôs, levando os vestidos, e apresentam diante de Pedro e diz assim: ela não poderia ter nos deixado. Foi uma pessoa que nos influenciou demais, uma pessoa que nos tirou do marasmo, uma pessoa que nos tirou de uma vida mesquinha, da mesmice, porque dependíamos totalmente do sustento, do comércio, da pescaria. Mas os nossos maridos morreram, os nossos filhos morreram, porque foram no alto mar, o mar os engoliu. E Dorca um dia compartilha conosco um dom, ela não poderia ter morrido. E Pedro, diante de todas aquelas coisas, ele pede para que todas aquelas mulheres saiam, e ele vai orar com ela, e ele vai apresentar a Deus. Eu fico imaginando o argumento de Pedro para Deus trazer Tabita de volta. Eu fico imaginando o que Pedro vai dizer para Deus. Era uma pessoa que precisava estar ali, é uma pessoa que influenciava, é uma pessoa que em momentos difíceis pegou na mão das viúvas e disse assim: não te importa que esteja só, Deus está com você nos momentos mais difíceis. Eu tenho certeza que nos momentos da costura, nos momentos em que Dorca ensinava algo para elas, Dorca também ministrava algo para a vida delas. Porque eu fico imaginando, numa reunião de mulheres, não é fácil. Me desculpe as mulheres, eu sei que nós estamos nos dias das mães. Você já foi num culto de círculo de oração ou não? Eu prego em alguns cultos de círculo de oração, só tem mulher, sabe, Adriano? Você sabe o que eu estou falando, né? Culto de círculo de oração, Danilo. Só tem as irmãs do coque. As irmãs do coque, assim, sabe? Não tenho nada contra, pelo contrário, por isso que elas me chamam para ir pregar. As irmãs do coque é terrível. As irmãs é terrível. Eu fico imaginando, Dorca devia ser uma das irmãs do coque, que quando chegava lá, via uma irmã cabisbaixo, calada, quieta, ela dizia assim: o que está acontecendo? Não está fácil, a coisa lá em casa está apertada, está difícil, está faltando alimento, está apertada, não estou conseguindo conduzir. Eu fico imaginando Dorca pegando na mão da mulher e dizendo: tem jeito, vamos orar, Deus vai salvar, Deus vai transformar, Deus vai curar. Eu fico imaginando os argumentos de Pedro para Deus. Essa mulher investiu na vida dessas mulheres, não só com o ensinamento de algo cultural, mas também na vida espiritual delas. Ela plantou uma semente. Essas mulheres têm um comportamento diferente, essas mulheres têm uma atitude diferenciada, a ponto de vir até mim e dizer que a vida dela é essencial. E nessa manhã eu quero compartilhar isso com você. Na vida de quem nós temos semeado? Na vida de qual pessoas nós temos plantado uma semente diferente? Na vida de quem nós temos feito como Dorca fez? Compartilhado um dom, compartilhado algo. Na vida de quem nós temos permitido que o bom cheiro seja inalado, que o bom cheiro de Cristo transforme a vida de pessoas. Na vida de quem? Você consegue contar pelo menos no dedo umas 2, 3 pessoas que você tem investido na vida dela? Você consegue contar ou trazer a sua lembrança na vida de qual colega de trabalho você tem investido? Na vida de qual irmão da igreja que é recém-chegado você tem aplicado algo de Deus? Você tem compartilhado do reino? A ponto de que as pessoas um dia possam virar para você e dizer assim: se Deus te levar, eu vou sentir falta. Se Deus te tirar da terra, Elaine, eu vou pedir para ir junto. Porque as pessoas te notam, a tua presença traz boas coisas. Se você olhar e se atentar, não dá tempo para entrar nesse assunto. Ser chamada de discípula não era para qualquer um, porque ser discípulo precisava ser notado, percebido, que tem algo diferente em você. Aquela mulher tinha não só dotes de conhecimentos culturais, de tradições que pudessem tirar o povo de uma mesmice ou de uma miscarinha, mas além disso, aquela mulher investia na vida espiritual daquelas mulheres. Você imagina as filhas dizendo assim: eu não vou casar,
Por que eu não vou casar? Porque os homens quase todos morreram. Deus vai trazer homens novos e você vai casar. Um dia eu preguei isso numa juventude, um monte de irmã levantou a mão e falou, morreram todos. Eu, não, irmão, Deus vai trazer jovens de longe. Para mim conhecer a Michelle, eu fui parar lá na quadrangular. Era assembleiano. Deus me levou na quadrangular. Achei que eu ia casar com umas... Bom, deixa quieto. Dos cabelão, do saião, eu fui conhecer uma ruiva lá do outro lado. Aquela mulher investiu uma semente na vida delas. Eu começo a encerrar a minha mensagem, porque eu quero apresentar para você dois tipos de situações. A mesma Bíblia que nós estamos pregando, nos livros de 2 Crônicas, se não me falha a memória, capítulo de número 21, vai contar a história de um rei chamado Jeorão. 2 Crônicas, capítulo 21. Eu vou resumir com você. Depois Josafá, verso 1 nós vamos ler para você entender, para mim introduzir com você. Depois Josafá dormiu, morreu, partiu, faleceu com seus pais, e o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel e Zacarias, Azarial, Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. Olha o verso de número 4. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns príncipes de Israel. Vamos para o verso de número 12. E o verso de número 13. Eu vou pular e depois quero traduzir com você para você entender. E então levei um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizestes corromper a Judá e aos seus moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também matastes teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e todas as tuas fazendas. E o verso 15: tu também terás uma grande enfermidade, por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas, por causa da enfermidade, dia após dia. E o verso de número 19, verso 18: e depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegado o fim de dois anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades. E o seu povo não lhe queimou aromas, como queimara aos seus pais. E era da idade de 32 anos, quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos. E esse verso é curioso. E ele diz assim: e foi-se sem deixar de si o quê? Sem deixar de si o quê? Se os sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Você começa a entender agora o que 2 Coríntios, que nós lemos, capítulo 2, o verso 15 vai dizer: porque para Deus, Cristo em nós, Ele é o bom perfume, tanto para os que se salvam, quanto para os que se perdem.
Te apresentei duas histórias, aonde uma, as pessoas queriam a presença daquela mulher. A presença dela, a ausência dela vai nos fazer falta. A ausência dela vai nos fazer falta. Alguém que orou conosco, alguém que jejuou conosco, alguém que atendeu os telefones nas madrugadas, alguém que investiu na minha vida, alguém que compartilhou não somente os seus conhecimentos de cultura, de profissão, não somente nos ensinou um sustento, mas alguém que investiu na nossa vida espiritual. Alguém que quando cantava, o céu se abria. Alguém que quando orava, Deus se manifestava. Alguém que quando pregava, tinha salvação, tinha transformação, tinha libertação. Alguém que quando, independente do momento, ela se manifestava para ajudar. Contrapartida, Jeorão, filho de Josafá, assume o reino, mata os seus irmãos, corrompe toda a cidade. Leva o povo totalmente ao desconcerto, ao descumprimento dos mandatos. Ao ponto de que quando ele morre, ele não é enterrado nem nos sepulcros dos reis. Porque naquela época, quando o rei morria, eles acendiam incensos, aromas de perfume. O texto vai dizer que nem incensos de aromas foram acesos para ele. Alguém que as pessoas diziam, vai logo. Parte logo, vai embora, some da nossa frente. O texto vai dizer que ele partiu sem deixar de si saudades. Se coloca de pé. Eu quero compartilhar com você, eu quis compartilhar com você algo que o Espírito Santo colocou no meu coração exatamente por isso. Hoje é dia que você vai se reunir na casa da família. Hoje é dia que você vai se reunir na casa dos familiares. Hoje é dia que você vai almoçar fora. Hoje é dia que você vai estar com alguém. Hoje é dia que as pessoas vão estar esperando alguma coisa diferente de nós. E que vai ter despedida. E que da despedida, quem somos nós nessa despedida? A pessoa que vão dizer, pelo amor de Deus, já foi tarde. Sabe aquele despedido que você fala, já vai já? Já viu essa brincadeira? Já vai já? Já foi? Vai com Deus, vai logo. Foi, já foi? Não foi ainda? Ô meu Deus, vai logo. Ou nós vamos ser aquela pessoa que você vai estar querendo ir embora, e aí a pessoa te para numa porta e fala, então, eu estava tentando falar com você, e sabe aquilo, aí você, aí você pediu, e aí, quem somos? Quem somos de fato? Pessoas que quando nós saímos, as pessoas vão falar, rapaz, como é bom conversar com fulano, como é bom conversar com ciclano, você está com a bola murcha, tá com a prata está zoada, mas quando você conversa com a pessoa, a prata volta a brilhar. Ou nós somos aquelas pessoas que dizem, pelo amor de Deus, abre a boca só para falar o que não deve. Não tem uma palavra de incentivo, não tem uma palavra encorajadora. Quem somos? As que vai deixar saudade, ou as que vai partir sem deixar de si saudade. Por isso que Paulo enfatiza, Cristo em nós, é o bom perfume, tanto para os que se salvam, quanto para os que se perdem. Logo então, eu entendo que se existe os que se perdem, na época cativos pelos soldados romanos, no dia atual, cativo pelo mau testemunho que damos, quando saímos da igreja, quando saímos para fora, porque na igreja é fácil dizer que somos cristãos, na casa do Senhor é fácil dizer que somos cristãos, com o instrumento na mão é fácil dizer que somos crentes, com o microfone na mão pregando, é fácil dizer que nós somos alguma coisa, mas fora daqui, exatamente qual é o perfume que as pessoas têm sentido de mim e de você. Eu quero te desafiar isso, a você refletir nessa manhã, e a entender que as pessoas estão olhando para mim, para você, e esperando algo, dizendo assim, eu sei que tem algo em você, que você pode compartilhar comigo, e me tirar desta vida de cativeiro, porque afinal de contas, tem um Cristo dentro de você, tem um ser poderoso dentro de mim e de você, que quando nós abrimos a nossa boca, nós temos autoridade para dizer, seja liberto, seja transformado, seja salvo, receba algo da parte do Senhor. Que as pessoas vão para casas dela e vão dizer, ficou algo naquela pessoa em mim, e eu quero encontrar essa pessoa de novo, porque afinal de contas, eu quero descobrir aonde ela comprou esse perfume.
e você poder dizer assim: eu encontrei esse aroma em Cristo Jesus. Que os nossos filhos possam dizer isso de nós. Que os nossos pais, que as nossas mães, que os nossos amigos, que os nossos irmãos, que os nossos pastores possam dizer isso de nós. E as pessoas realmente olhar e dizer: foi alguém que as suas orações transformou a minha vida. Foi alguém que quando tocava no culto de domingo de manhã, o céu se abria, houve transformação. Foi alguém que mesmo que sentado no banco, quando me dava um abraço, algo dentro de mim transformava a minha vida. Foi alguém que sentava do meu lado, dividia uma baia comigo, dividia uma mesa comigo no trabalho. E esse tempo, quando chegava cabisbaixo, tinha sempre uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra transformadora. Foi alguém que por causa dela, eu entreguei a minha vida para Jesus. Pense nisso nessa manhã. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Você não precisa sair do seu lugar. Faz tempo que você não tem um feedback desse, talvez. Você já teve vários feedbacks onde as pessoas diziam assim: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que palavra gostosa. Que oração boa que você orou. Faz tempo que nós não temos alguns feedbacks na nossa vida, porque o perfume parece que ele se fechou, ou parece que ele se esgotou. Mas eu quero te dizer que a fragrância do Espírito Santo está dentro de nós, dizendo assim: eu preciso voltar a inalar esse cheiro que está dentro de você. Há pessoas ainda que precisam sentir o cheiro transformador. Há pessoas ainda que precisam sentir o cheiro que cura, o cheiro que transforma, o cheiro que liberta, o cheiro que inala o bom perfume de Cristo. Que por onde você for, que por onde você chegar, que aonde nós chegarmos, que aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, as pessoas não percebam simplesmente o perfume natural que nós usamos, mas que elas olhem para nós e elas consigam exatamente perceber o aroma de Cristo na nossa vida. O ambiente é destruição, o ambiente não é favorável, mas chegou alguém que carrega dentro de si o bom perfume de Cristo. O bom perfume do Senhor, que quando abre a boca tem um testemunho. Quando abre a boca, ora, Deus se manifesta, Deus traz um renovo, Deus traz uma paz, Deus traz confiança. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos ser pessoas que venham ser investidores em vidas, em lugares por onde passarmos, Senhor. No nosso trabalho, na nossa família, no nosso convívio, na nossa igreja, no nosso ministério, nos grupos, Senhor, aonde nós fazemos partes. Que verdadeiramente o teu perfume possa inalar, possa cheirar a quilômetros de distâncias, e as pessoas poderem entender: ali vem alguém que tem o bom perfume do Senhor. Aonde nós chegarmos, Senhor, que toda carniça espiritual não consiga, Pai, obstruir o bom perfume de Cristo em nossa vida. Que toda a imundícia do mundo, que toda a imundícia do pecado, que toda a desgraça, que toda a miséria não consiga obstruir o bom perfume, o bom conhecimento, o bom testemunho que temos do Senhor em nossa vida. E que as pessoas realmente possam dizer: eu quero estar com essa pessoa onde ela estiver, eu quero conviver com essa pessoa onde ela for, eu quero compartilhar do mesmo ambiente, do mesmo lugar, ter a mesma comunhão que essa pessoa tem. Que verdadeiramente, Senhor, esse evangelho genuíno possa entrar na nossa vida nessa manhã. Senhor, nessa manhã muitos de nós vamos nos reunir com familiares, com mães, com pais, com tios, com irmãos, e que as pessoas possam, Senhor, ao chegarmos, Deus, os narizes espiritual dessas pessoas possam se abrir com o bom perfume do Senhor, não porque falamos algo simplesmente por falar, mas porque quando chegamos, o bom perfume do Senhor toma o ambiente, transforma o ambiente, muda o ambiente, Senhor.
E que não só hoje, mas amanhã no nosso trabalho, amanhã na nossa empresa, amanhã nos nossos relacionamentos, amanhã na escola, na faculdade, onde quer que formos, as pessoas possam olhar para nós e dizer: verdadeiramente, o perfume de Cristo está em você nessa manhã. Essa é a minha oração, esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Amém. Que bênção de Deus. Obrigado, pastor Daniel. Está igual o Daniel Cavalari hoje, não está? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Que você possa ter Se o Flávio tem o pastor Daniel, eu tenho o pastor Adriano, igualzinho o pastor Daniel Cavalari. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que nós possamos de verdade exalar o teu bom perfume de Cristo. Quando ele estava falando sobre o perfume, quando você está bem perfumado, você abraça alguém, ele falou até isso, o perfume passa para outra pessoa. Então que a presença de Deus na sua vida, ela possa passar para a vida de outra pessoa. Amém? Contrapartida disso, se você estiver bem fedido e você abraçar alguém, essa nhaca passa para outra pessoa. Então se você viver uma vida afastada de Cristo, a gente acha graça, mas se a gente viver uma vida afastada de Cristo, né, a gente acaba afastando as pessoas também de Cristo também. Porque aquilo que nós somos, nós passamos para outras pessoas. E que você possa realmente passar o bom e o perfeito aroma da presença de Cristo na sua vida. Amém? Interessante que a unção é o seguinte: a unção, você derramava óleo na vida da pessoa, e era um óleo aromático, cheiroso. Então se você tem unção de Deus na sua vida, consequentemente você vai passar essa unção, esse cheiro, essa presença para as outras pessoas. Amém? Então que você tenha um domingo abençoado. À noite aqui nós vamos ter um culto abençoado, onde vamos ter a nossa Santa Ceia do Senhor. Então aproveite aí o dia com a sua mãe, né? Almoce com ela. Se você não vai fazer um almoço, leve ela para almoçar fora, né? Espero que você não tenha dado de presente panela para a mãe, né? Porque tudo que a mãe gosta no Dia das Mães é ela saber que ela é escrava, né? E você dá panela para ela, você dá frigideira, ela vai amar, né? Então, tem algumas pessoas arrependidas já, que já deram esse negócio aí, que ela vai amar, porque tudo aquilo que vai passar na frente dela eu sou escravo mesmo do fogão, então o que eu ganho é panela, é jogo de panela. Então que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai, no nome de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer neste momento, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, e que verdadeiramente nós possamos, ó Deus, exalar o bom perfume de Cristo na nossa vida. Abençoa o nosso domingo, e que a graça de Deus Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações, que todos digam glória a Deus. Pode até tirar a foto do relógio ali, 10h30. Deus abençoe sua vida.